Amor daquela vez como se fosse a última. Beijo sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Para vir aqui, quem vai conduzir essa parte será o Nilton Freitas. O Nilton Freitas é um companheiro nosso, que já esteve à frente de várias missões do Ministério do Trabalho e na Fundacentro. Atualmente, ele responde aí pela parte técnica da Internacional dos Trabalhadores da Construção em Madeira. Ele fica hoje muito mais fora do país do que aqui, por conta dessa atividade, mas ele estava me contando agora que é muito legal, que no mês que vem, agora em maio, ele será o representante brasileiro na reunião tripartite para organizar um código de boas práticas de saúde e segurança no setor florestal. O representante do Brasil é ele, daqui um mês. Mas agora ele vai ser o nosso representante para conduzir a cerimônia das velas, que ele trouxe também para o Brasil há 21 anos atrás, quando estava aqui dirigindo a Fundacentro aqui em São Paulo. Mas vamos convidar para estar aqui junto com ele. Nós vamos convidar da Câmara Municipal aqui de São Paulo o vereador Eliseu Gabriel, porque ele vai trazer uma mensagem da Câmara para todos nós, e nós vamos trazer aqui, para estar junto, as pessoas que participaram dessa construção, dessas 45 instituições que participaram da construção do manifesto que vai ser lido agora, e dessa construção coletiva que uniu centrais sindicais, sindicatos não ligados a centrais, reuniu o Ministério do Trabalho, reuniu o Fundacentro, reuniu o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e as pessoas desse movimento social que construíram esse ato. Então, a gente vai, em nome de todos esses, nós vamos convidar para estar aqui. Nós vamos convidar, em nome do Fórum das Centrais Sindicais, a Cleonice Caetano, que é da UGT, mas ela fala em nome aqui do Fórum das Centrais Sindicais. Eunice, você está por aqui? Eunice, então peço para estar próximo aqui. Nós convidamos para estar aqui o Remígio Todeschini, que é o diretor de Conhecimento e Tecnologia da Fundacentro, que foi a primeira instituição, quando soube desse ato, cancelou o que faria amanhã, para estar junto com a gente hoje aqui. Então, Remígio, convidamos aqui também, em nome do Sereste Estadual, representando esse setor da saúde do trabalhador, a Simone, que é a coordenadora aqui do Estado de São Paulo. Ela mandou o tempo todo, ela mandou o carro o tempo todo nas reuniões da organização, mas hoje ela falou que estaria aqui com a gente, E vou convidar aqui também o Superintendente Regional do Trabalho, o Marcos Alves de Melo, o Marcos, E eu também queria comentar aqui com todos, O Marcos, na penúltima reunião que nós fizemos de organização, que nós já tínhamos ido na Fundacentro, no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, tínhamos ido na UGT, nos comerciais de São Paulo, tínhamos ido na Força Sindical São Paulo. A essa altura já estava pronto o manifesto. Faltavam alguns detalhes e o anúncio dessa programação. E aí o Marcos ofereceu fazer esse anúncio do ato lá no Ministério do Trabalho, e mais, ele reservou a sala do Ministro do Trabalho
para que ocorresse essa reunião. O ministro aqui em São Paulo, a reunião foi feita na sala do ministro, por uma iniciativa aqui do Marcos Mello. Tá? Então, a gente gostaria de comentar isso, e nós combinamos lá na organização, também, se tivesse representantes de familiares de gente que morreu em acidente de trabalho, que tivesse aqui, que nos procurasse. Então, depois que eu falar, se tiver, por favor, me procurem aqui, tá? Porque também a palavra também estará aberta para familiares de vítimas. Nós insistimos muito com o pessoal da Multitainer, que matou 9 pessoas há 2 anos, é o maior escândalo, tá? Mas nós pedimos para, se tivesse familiares que pudessem vir aqui hoje, me procurar, mas eu não sei. Deve ter, mas eu não sei quem é. Então, se tiver, por favor, me procure. Tá? Quando eu deixar de falar aqui, que vai dar tempo de você fazer uma manifestação após todas as falas que nós estamos combinando. Tá bom então, gente? Então, o ato vai ocorrer agora. Ele mexeu com muita gente já. Ele fez reflexões internas do movimento sindical. Algumas pessoas aqui talvez perceberam isso. Chegamos aqui, tinha um grupo do Paraná que vieram para cá de Curitiba. Tá? Nós tivemos um ato lá em Curitiba na quarta-feira, e eles lá organizaram uma van. Vieram aqui 15 pessoas numa van, tá? Para acompanhar a movimentação agora. Então, vocês vejam a movimentação que vai tendo aí. Tá? Mas eu parei de falar, já tomei tempo demais. Vou passar aqui a palavra aqui para o Newton. Tá? E aí o Newton apresenta as pessoas que vão falar em nome dessas entidades. Nós estamos combinando uma fala de 3 a 4 minutos, para daí sim conduzir a cerimônia das velas. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Newton. Obrigado, Clemente. Bom dia ou boa tarde já a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui reencontrando muitos amigos e amigas, companheiros e companheiras, de tantos anos de luta pela saúde do trabalhador, por mais segurança no trabalho, por trabalho decente, por direitos, por dignidade no trabalho. Esse movimento, o Clemente já descreveu muito bem essa mobilização, né, que começamos este ano, de fevereiro, para chegar aqui hoje, né, e lembrar que em todo o mundo hoje, atos como esse, maiores, menores, em lugares fechados, em lugares abertos, um simples escritório com uma vela acesa está sendo realizado em todo o mundo. Por quem? Pelo movimento sindical, por trabalhadores e trabalhadoras de todas as categorias profissionais que conhecem o risco, né, a saúde física, a saúde mental ou a segurança nos locais de trabalho. A origem, na verdade, do 28 de abril, está no folhetinho, né, vocês podem ter recebido, vem de um acidente, uma explosão em uma mina nos Estados Unidos, em 28 de abril de 69, com 78 mortes ali imediatas. Isso era muito comum naquela época, né? Trabalho mineiro, trabalho que matava muita gente. Depois, nos anos 90, já no processo da formalização depois da Rio 92, pelo conceito de desenvolvimento sustentável, o movimento sindical internacional, liderado pela Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres, as FIOLs, começou a mobilizar as centrais sindicais de todo o mundo para marcar este dia, para 28 de abril, principalmente nas reuniões da ONU, em Nova York, a reunião das Nações Unidas, onde todos os governos estavam presentes, né? As centrais sindicais, uma delegação, fazia marcando a presença, porque estava sendo construída a chamada Agenda 2030, não é isso? Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, ou esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, correto? Tem hoje o objetivo número 8, que é o trabalho decente, não é? Então, era um movimento para que esses objetivos tivessem a cara, tivesse a nossa cara, tivesse a participação dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso foi crescendo de 97 até 2002 em todo o mundo. Em 2003, aqui no governo Lula 1, né, foi realizado, então, pela primeira vez no Brasil, uma cerimônia oficial. Me ocorreu, como o Clemente mencionou aqui, no exercício da presidência da Fundacentro, da Fundação, vocês sabem, né,
trata de estudo e pesquisa de direito de trabalho, Renildo, está aqui representando a atual gestão, vai falar, mas me coube, então, né, com o apoio do ministro do Trabalho, Jacques Wagner, naquela época, Esse evento oferecendo comida para os participantes, baião de 2. Da indústria, do comércio, da agricultura, e as áreas de O evento governo, que se realiza todo fim de Saúde, mês, social, para, pela primeira vez, né, os organizadores um dia de luto, um dia em que fazem parte de um pool de movimentos, né, coletivos. A sua saúde e a sua vida no E local hoje, de trabalho. 28 E também de reafirmar abril, o compromisso último de domingo continuar do lutando, mês de de lutar abril, ainda mais, o né, tema para que nós não tenhamos que ter dias de luto, sobre sim, dias de luto. acidentes Em e doenças 2005, relacionadas ao né, uma trabalho. vez mais, esse dia Tendo em foi vista que hoje realizado é o já Dia em Brasília, Internacional reunimos em três memória das vítimas ministérios, de acidentes Ministério do e Trabalho e doenças Emprego, relacionadas Ministério da ao trabalho. Previdência Social e Ministério da Saúde, com a presença dos Agora três estamos ministros, na parte final, né? a parte Então, dos passou a ser um discursos. dia oficial, reconhecido pelo governo Somente brasileiro lembrando como um essa dia data, de segurança, né? em homenagem às vítimas de acidência e doença do trabalho, ou em homenagem às vítimas de condições insustentáveis de trabalho. Tá bom, gente? Então, esse é o motivo de estarmos aqui, né? Eu peço a todos esse reconhecimento do luto e da luta, reafirmar o nosso compromisso pela luta, pela saúde e pela vida. Então, Eliseu, Gabriel, por favor, vereador, nosso amigo. Tudo bem? Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que vim aqui muito feliz de estar aqui nesse 28 de abril, o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho. E o nosso ato de hoje é ato e canto pela vida. Mostra aqui que são pessoas que estão aqui nessa luta há tantos anos, sindicatos, entidades. O mais interessante é que foram mais de 45 entidades, sindicatos, centrais sindicais, associações, vários movimentos. E o que eu achei muito bacana foi o que o Sérgio falou agora há pouco, que é um ato unitário, né? Que a gente precisa começar a lembrar essa coisa da unidade que a gente estava esquecendo. Temos que estar unidos, né? Para que a gente possa conseguir conquistar mais espaço, conseguir retomar os direitos trabalhistas, né? Que estão, os direitos dos sindicatos que estão tão perseguidos, e a gente consiga fazer com que o poder público assuma as suas responsabilidades. Eu acho que esse tem sido um problema grave, né? O Estado sendo desmontado, o Estado sendo mínimo, só sendo máximo para os interesses dos rentistas. E é isso que está acontecendo no Brasil, na medida, inclusive, que os sindicatos são destruídos, são desmontados, são, inclusive, esvaziados e desmoralizados. Então, os trabalhadores ficam completamente na mão dos seus patrões, né? E agora você vê, não é à toa, por exemplo, que o Paulo Guedes queria fazer sindicato por empresa, né? Ou seja, cada um trata com o seu patrão, se esvaziar de vez o movimento. Então, a gente precisa retomar essa unidade, a união dos sindicatos, né? E para que a gente possa ter força. Eu fiquei impressionado, eu estava lendo aqui o material sobre esse evento, são 3.000 mortes por ano, é um negócio impressionante, é uma morte a cada 3 horas. E é um negócio inacreditável, né? Que são pessoas que morrem e pessoas que ficam mutiladas. É uma coisa inacreditável, né? Como é que é? Isso. Eu acho que esse ato faz com que as pessoas tenham conhecimento. Claro, eu sempre acompanhei esses assuntos, mas algumas coisas que eu li, eu também não sabia. É importante sensibilizar as pessoas, né? Que o parlamento, né? A Câmara Municipal de São Paulo tem suas responsabilidades, mas a coisa mais impressionante é como não existe fiscalização. Nós precisamos trabalhar justamente para ter concurso público, para ter fiscalização, fortalecer o Ministério do Trabalho nessa questão da segurança do trabalho. São essas questões que nós temos que fazer. Então, eu queria agradecer muito ao convite e dar os parabéns pela organização. Estou vendo gente, conheci muita gente aqui de muitos anos, gente de luta, gente que não perdeu a esperança de que a gente possa construir um mundo melhor para todos. Muito obrigado, conte comigo nessa luta. Um abraço a todos. Obrigado, vereador. Muito obrigado por essas palavras. Nós vamos convidar agora para também se manifestar em nome das centrais sindicais. Parte dos discursos e parte também da refeição.
está oferecendo aqui Baião de 2. Bom, boa tarde, companheiros, companheiros, todas as pessoas aqui presentes. É muita honra e, assim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando em nome de todas as centrais sindicais, através do Fórum Nacional das Centrais Sindicais em Saúde e Segurança da Trabalhadora e do Trabalhador. Porque é essa união que nos traz aqui nesse ato unificado, o ato e canto pela vida. Porque nós estamos sempre fazendo atos, falando sempre das tristezas. Óbvio, temos que falar. A nossa camiseta aqui diz, não é mesmo? Ato e canto pela vida. Temos aqui as músicas, porque nós tivemos músicas até o momento, mas estamos aqui também na nossa camiseta dizendo que a cada 15 segundos no mundo morre uma pessoa de acidente de trabalho. E no Brasil, a cada 3 horas e meia, morre uma pessoa de acidente de trabalho. Então, isso aqui que está demonstrando a nossa camiseta, a nossa luta, o nosso ato, porque nós não queremos que isso continue. Nós queremos, com essa união, com essa unificação, que a gente possa realmente conscientizar toda uma sociedade, a classe trabalhadora que se defenda do seu ambiente insalubre de trabalho, e a classe patronal que tenha essa consciência de que, se ele tiver um ambiente saudável, ele vai ter muito mais produtividade, ele vai ter muito mais pessoas felizes trabalhando. E o canto diz isso. Vamos cantar e vamos ser felizes, porque nós precisamos realmente ter motivação na vida. Nós precisamos que todas as centrais, que todos os sindicatos estejam unidos para que a gente possa realmente fortalecer essa luta. A gente vem falando todos os anos ali, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, não é mesmo? Fazendo seus movimentos totalmente separados, mas esse ano fizemos diferente. E todos nós merecemos, sim, todo o respeito, porque foi uma construção unificada. Todas as centrais e sindicatos, mesmo são sindicatos que não são filiados a nenhuma central, estiveram participando. E a participação da parte governamental é por demais importante, é por daí que é aí, vereador, e nós que saem aí as leis que podem mudar essa realidade. Porque nós precisamos dessa força, desse tripartismo, porque senão nós não vamos conseguir mudar. Nós temos que estar sempre na luta. Nós temos um lema que é trabalhar sim, adoecer não e morrer jamais por conta do trabalho. E nós sabemos quantas pessoas vêm adoecendo. E também precisamos de todos os ministérios, do trabalho, da previdência, da saúde, social, para que a gente possa realmente fortalecer essa nossa luta. Porque o trabalhador e a trabalhadora, quando ela se acidenta, ela até consegue, mostrando algo quebrado, machucado, ela consegue realmente ter um benefício. Difícil? É difícil, mas consegue. Mas quando nós passamos a questão do assédio moral, do transtorno mental, até mesmo chega ao suicídio por conta do trabalho. Nós não podemos mais permitir que isso continue acontecendo. E é somente com esses atos que nós vamos fazer essa mudança. Todas as centrais sindicais unidas, todos os sindicatos e todas as instituições que podem participar, que podem fazer a diferença. Então, parabéns a todas e todos nós, e que a gente continue aí, firme, nessa luta, sempre em prol da classe trabalhadora. Porque infelizmente, muitas pessoas não se veem como classe trabalhadora só porque tem um título, está no poder. Não. Somos todas e todos trabalhadores e trabalhadoras. Não podemos esquecer disso. Principalmente nós, movimento sindical. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, companheira Léo. Antes de eu passar a palavra para o Remígio Todeschini, que é diretor da Fundacentro, que é uma entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, vou continuar um pouco da história, dizendo que, eu falei em 2003, né, o Movimento Sindical Brasileiro assume, em 2005, o governo brasileiro reconhece a data, mas governos em todo o mundo vão reconhecendo a data em função da luta que se faz em cada país. E em 2006, a própria Organização Internacional do Trabalho, como uma agência das Nações Unidas, tripartite, como vocês sabem, né, reconhece oficialmente o dia 28 de abril como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. É uma conquista de todos nós. Remígio, por favor. Boa tarde a todos e todas. É um momento importante aqui, que a gente se reencontra como os lutadores permanentes pela vida. É significativo estar aqui realizando nessa praça
que foi nominada pela Câmara Municipal de Vladimir Herzog, porque nós estamos também recordando o triste passado da ditadura que assassinou muitos brasileiros que lutaram pela democracia e pela soberania nacional. Hoje, essa data, que também ela coincide com a questão do 28 de abril, ela é importante também de recuperar a democracia no local de trabalho. Até porque os números aqui colocados, lógico que o folheto, o manifesto aqui, escrito, subscrito por 40 entidades, inclusive pela Fundacentro, coloca, na realidade, esse triste número de 27 mil mortos. E as novas formas de organização do trabalho, como a questão das plataformas, tem uma contribuição também na morte, principalmente de motociclistas, que o DataSUS coloca, 2022, 12 mil mortos no trânsito de motociclistas, que é um número alarmante, somado a esse número aqui denunciado. Então, é muito importante estar aqui as várias entidades, os cabelos brancos, lutadores permanentes, e, ao mesmo tempo, dos jovens que estão se engajando nessa luta, mas acho que a nossa luta principal, como está colocado aqui no manifesto, é recuperar a democracia nos locais de trabalho. A questão da CIPA, que virou um zigue-zague na norma regulamentadora, desprotegendo, evidentemente, a participação dos trabalhadores em todo esse processo, porque só melhoraremos as condições de trabalho na medida em que a gente fortalece a democracia no local de trabalho e, além de comissões outras de trabalhadores, também a participação ativa na CIPA. Por fim, nós estamos nacionalmente num momento de reconstrução frente ao governo passado fascista e autoritário que nós tivemos, e ainda sob o risco da retomada internacional e nacional desse movimento que está aí nos vigiando a todo momento e nos atacando. Mas aí é importante que haja uma integração das nossas políticas. Fundacentro precisa ser reconstruída com concurso, com mais verbas para pesquisa, para formação nesse campo. Os CERESTs precisam ser ampliados com mais verbas no âmbito da saúde. É preciso haver uma integração de ações entre saúde, previdência e trabalho, numa ação que a vigilância sanitária dos CERESTs também trabalhe de forma cooperativa com o Ministério do Trabalho, com os auditores fiscais do trabalho. Então, esses são os desafios colocados aqui para nós, no momento que a gente recorda essa triste memória da acidentalidade em nosso país. Obrigado. Obrigado, Remígio. Eu vou passar a palavra agora para a companheira Simone, do CEREST estadual. Simone. Boa tarde a todos e todas. Também queria destacar, primeiro, né, acho que a importância desse evento organizado com tantas instituições e que, de fato, como todos já falaram aqui, para a gente fazer o enfrentamento das mortes por acidentes de trabalho, a gente precisa fazer esse enfrentamento de forma articulada, né? O Remígio acabou de colocar essa importância, porque se a gente não
estiver junto, né, fortalecendo as instituições, e aí fortalecendo no âmbito do SUS o Sistema Único de Saúde, a gente não vai ter uma saúde do trabalhador fortalecida com a resposta que ela deveria dar. Né? Então, a gente precisa, sim, fortalecer os CERESTs, fortalecer a saúde do trabalhador no SUS, desenvolver esse trabalho articulado, mas a gente precisa colocar na nossa pauta, todos aqui, incluindo o movimento sindical, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Com financiamento, com recursos humanos, que a gente não tem, a gente está cada vez mais enfraquecido em todas as esferas. Né? Então, acho que isso é uma questão bem importante para a gente trazer aqui, e trazer que o número, né, que assusta, que a gente está vendo aqui no manifesto, ele nem representa a realidade, porque a gente tem muitos casos, muitos trabalhadores e trabalhadoras que perderam a vida, ou que estão mutilados, incapacitados para o trabalho, incapacitados para a vida, e que esses números ainda não estão nas estatísticas oficiais. Né? Então, a gente precisa melhorar esse olhar dentro do Sistema Único de Saúde, muito, mas também fora, porque muitos trabalhadores, muitas pessoas também não passam pelas estruturas do SUS, e esses casos também ficam invisibilizados, então é importante a gente ter esse trabalho articulado, que a gente possa também se alimentar com informações, mas fazer esse enfrentamento conjuntamente. Né? Então, valorizando, como todos aqui valorizaram, a construção coletiva desse ato, mas chamando a atenção que a gente precisa continuar nessa construção coletiva de enfrentamento das mortes por acidentes e violências relacionadas ao trabalho, porque a violência também a gente precisa chamar a atenção e destacar dentro da nossa fala e das nossas ações. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Perfeito, Simone, muito obrigado. Citar aqui também a presença do ex-vereador Nabil Bonduto, né? Muito obrigado pela presença. Outros companheiros e companheiras, também entidades aqui presentes. Eu vou passar a palavra para o Marcos Alves de Mello, que é o superintendente regional do trabalho. Tá bom? Mas antes, um pouquinho mais de história, né, que mostra a força desse movimento, essa construção, né, que a Simone acaba de mencionar, né, que estamos construindo. O ano retrasado, 2022, também, graças, principalmente, ao movimento sindical internacional, todo o mundo mobilizando, né, conquistamos que a segurança e saúde no trabalho passasse a ter o status de direito fundamental do trabalho no sistema de normas internacionais da Organização do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho. O que significa isso? Significa que, independente se um país ratificou ou não aquela norma internacional, ela tem que ser observada por todos os países membros da OIT, ou da ONU, né? Ou seja, não necessita ter a ratificação para que um governo tenha que render contas do que ele faz ou deixa de fazer em prol da segurança e saúde dos trabalhadores em cada país. Né? Acho que é mais um exemplo, né, de como que a mobilização, as alianças que se constroem, né, podem chegar a conquistas que todos nós desejamos. E uma vez mais também, esse da segurança e saúde do trabalho, do ano 2022, direito fundamental, envolveu também as empresas, né, que têm práticas reconhecidas pelos sindicatos como práticas sustentáveis de trabalho. Aquelas empresas que respeitam, como o Remígio disse, as ações da CIPA, da Comissão de Fábrica e do sindicato, tá? Porque a OIT tem uma organização tripartite, né? Então, eu vou passar a palavra, então, né, para o Marcos, representando aqui também o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, companheiros, boa tarde, vereador, Hilton. Cadê meus colegas de trabalho aí também representando a Auditoria Fiscal do Trabalho no estado de São Paulo? Tirei vocês do domingo, estão tudo com fome, né? Mas é isso aí, gente. Tivemos o prazer de participar da elaboração, do planejamento desse ato, que foi crescendo vertiginosamente, foi tendo cada vez mais sucesso, e contar um pouco da importância disso, da explosão de acidentes de trabalho que tiveram. Eu, como chefe da fiscalização em São Bernardo, comecei a perceber que aconteciam acidentes fatais a cada 2 anos. De repente, em 2022, vieram 9 acidentes fatais para São Bernardo e Diadema, e aquilo lá me assustou, os acidentes terríveis, e até
por falta de treinamento, como colocaram na construção ali, que todo mundo sabe quando a Ford saiu do Brasil, ela vendeu para a construção de um shopping center. Aí contrataram, isso aqui veio até a minha mão, contrataram uma empresa para desmontagem da estação primária de Manaus. Não tenho nada contra Manaus, já morei 2 anos lá, mas como vai fazer uma obra no ABC? E aqui contrataram um garoto de 19 anos, sem treinamento, e falou, olha, desmonta ali, tira o cobre. O garoto explodiu, voou 2 metros para trás, e depois caiu de uma altura de um fosso de 3 metros, sem nenhum treinamento. E é isso que a gente vive, né? Vive no dia a dia, né, Renata? Silvia, essa análise de acidentes, cada vez mais, a gente quer atuar na prevenção. O Ministério do Trabalho quer atuar na prevenção, através da fiscalização, através da colaboração com os outros órgãos, e a gente está atuando cada vez mais na análise de acidente, porque estão sendo atropelados pelo número enorme de acidentes dentro do estado de São Paulo. E, assim, dos números que falaram aqui, 25 mil, 26 mil acidentes fatais, quase 1/3 são em São Paulo. E isso não considera realmente o pessoal que, teoricamente, é autônomo, só são dados da Previdência Social, do Instituto Nacional de Seguro Social. Então, se considerar os motoqueiros da cidade e até os funcionários públicos estatutários, também não são considerados nessa análise. O nosso número é bem maior. Recentemente, a revista Proteção, ela colocou o anuário de acidentes do trabalho, tal, e o Brasil só perde para Estados Unidos, China, Brasil, 3º lugar em número de acidentes fatais no mundo de trabalho. Então, aí a gente começa a pensar, qual o tamanho da economia do Brasil comparada da China, comparada dos Estados Unidos, e ainda esses números são subfaturados, porque não só leva em conta beneficiários do INSS. Quer dizer, então é bem maior, possivelmente, nosso segundo, ou talvez o primeiro em número de acidentes fatais. Em acidentes não fatais, em 7º, ou seja, os nossos acidentes, normalmente, eles são mais graves, a gente dá para, numa primeira impressão, perceber isso. E agora, protegendo também que eu vim aqui me reunir com todos vocês, reunir com as centrais sindicais, da importância do aumento de auditores fiscais de trabalho no estado de São Paulo. Nós fizemos um concurso aqui, o Luiz Marinho fez um concurso, prova agora esse mês, 900 vagas, o maior da história, porém, ele não complementa ainda as vagas, nós temos 3.600 vagas, criadas por lei há 20, 30 anos atrás, e vamos ter 2.433 auditores no Brasil. Ainda estamos muito longe, porque foi um desmonte muito grande da fiscalização do trabalho, do Ministério do Trabalho nos últimos anos, 10 anos sem concurso. E nessa previsão ainda, defendendo um pouco o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo só tem 15% do quadro, 1/3 do PIB, 1/3 de todas as demandas da Secretaria de Inspeção do Trabalho, 1/3 dos acidentes fatais, e nessa conta, então, pelo 1/3, no mínimo 300 vagas. Se fosse corrigir o passado, que temos 15%, quase, e jogando o PIB, seríamos 450 vagas. No início eu defendi isso em Brasília, foi extremamente criticado, de onde você chegou esse número. Veio uma análise de Brasília que São Paulo não representa 24%. E mesmo pelos cálculos deles, né, foi um ofício, nessa conta dariam 360 auditores fiscais de trabalho, por sem nenhum estudo, nenhum ofício, diminuíram 94 vagas no estado de São Paulo, ou seja, estamos 264 vagas, vamos chegar a 20% do quadro de auditores fiscais se essa situação perdurar, e temos 1/3 das demandas. 1/3 dos acidentes, quase 1/3 do combate ao trabalho escravo, quase 1/3 da informalidade, e isso eu pedi ajuda a todos os sindicatos para a gente brigar não só pela distribuição correta das vagas, como também o aumento das vagas, né? Porque há previsão, a gente não sabe se vai ter orçamento, mas para que se dobre com o tempo esse número, né? Se mexer, conseguimos fazer mais 900 para todo o Brasil. E é isso, gente. E dessa reunião aqui cadê o Clemente, meu amigo? Eu já pensei que você tinha ido comer sem mim. Dessa reunião do GT, do nossa programação do ato, surgiu a ideia, e eu conversei com o ministro, da gente formar um grupo de trabalho para não perder essa sinergia, né? Junto com as centrais, um grupo de trabalho de prevenção de acidentes no estado de São Paulo. É um grupo de trabalho, a gente vai se reunir informalmente, mas a cada 2 meses. Conversei com o Danilo da Força Sindical,
com o representante da CUT, de todas as centrais, desculpa que eu não vou citar todas, mas exatamente isso, porque a prevenção, o combate a essa chaga é conjunto de toda a sociedade. Não adianta só a fiscalização, é o que eu sempre digo em todas as reuniões dos sindicatos, eu trago eles, faço questão de mostrar a sala dos ministros, né? Deixo para tirar uma foto na sala do Guedes, falei se você quiser, mas muitos não querem, eu não entendo por que esse preconceito, mas eu trago vocês no melhor lugar da superintendência, porque esse é o lugar de vocês, de todos nós na sociedade. É o melhor lugar, é o lugar de destaque. Então, mais uma vez, apoio, peço vocês apoio ao aumento das vagas em São Paulo, sei que todo o Brasil precisa, mas justiça tem que ser feita pelas nossas demandas. Está aqui a Silvia, a Renatinha, sempre cansada, todo mundo, a gente está em casa, às vezes numa quinta, sexta-feira, acidentes de trabalho não escolhem hora nem lugar, normalmente nos finais de semana, e já estamos cheios de serviço, e tem que sair correndo para outra análise. Não, a gente tem que trabalhar também, além da análise, na prevenção, e para isso a gente precisa de um quadro recomposto, e também da Fundacentro, tá, gente? Todos sabem que o meu desejo é um dia, quem sabe, né, de pegar aquele terreno lá do fundo de vocês e construir a nossa sede e integrar de vez a Superintendência do Trabalho e Emprego, eu já falo isso com a Fundação. Quem sabe, mais um mandato aí do nosso governo Lula, a gente tenha dinheiro e tenha tempo para fazer isso daí, integrar e trabalhar juntos. Bom, gente, muito obrigado. Eu realmente estou emocionado de estar aqui na frente de tantos amigos e tantas pessoas confiantes nessa causa. Obrigado. Obrigado, Marcos, superintendente regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo. Nós vamos agora caminhar para o encerramento desse nosso ato, realizando uma cerimônia de velas, né? Esse sentido do luto e da luta, não é? Então, esse também foi um símbolo que o movimento sindical adotou, como eu mencionei, naquele final dos anos 90, e se tornou, então, a marca, né? Também a Árvore da Vida foi mencionada, né? O Sérgio mencionou, aqui atrás, depois vamos colocar nossas mãos lá, né? Que são as marcas desse movimento que acontece mundialmente. A minha federação é uma federação sindical internacional, presente em 130 países. Então, nós vamos estar levando essas imagens, essa informação, tudo que fizemos aqui hoje, compartilhando em 5 ou 6 idiomas em todo o mundo. Eu quero convidar, né, as pessoas que estão aqui, já estamos aqui na frente, aquelas que vamos segurar a velhinha, é uma velhinha aqui de isso, já, né? É muito simples, a minha é original, é de fogo, é pisqueiro. Tem 20 anos essa velhinha minha aqui. Então, chamar também o Martim Neto, por favor. O companheiro Martim Neto é da PIT-CNT, uma central sindical do Uruguai, né, que também nos acompanha já há bastante tempo. Bem-vindo, Martim. Então, aqueles que querem vir aqui segurar essa vela para essa cerimônia, podem também fazer uma declaração de compromisso, de reiterar a sua luta, de reiterar o seu compromisso com a saúde e a segurança no trabalho. Aqui, Scapoli, por favor. Exato. Que participaram da comissão, por favor. Isso, vamos lá. Pode levar a vela para casa. Acabar a pilha. Isso, obrigado. Eu queria... O Nabil Bonduque, junto com o Eliseu Gabriel, no caso do Nabil Bonduque, foi secretário da Cultura, mas também foi o relator aqui do plano diretor da cidade de São Paulo, olhando para uma cidade para funcionar. A falta de representação política fez com que essa Câmara andasse aprovando coisas que, para quem é de São Paulo, virou uma maluquice. Então, eu queria pedir em 1 minuto, 2 minutos, mas que, respeitando aqui que o Nabil falasse em nome da população brasileira que não está aqui. Apaga. Não, eu quero só aqui ressaltar primeiro, parabenizar aqui esse ato muito importante e dizer o seguinte: nós temos acidentes de trabalho que acontecem no local de trabalho e temos acidentes de trabalho que acontecem nas cidades. Cada vez mais a gente tem gente que não está
na CLT, que não está registrado, pessoal que está nos aplicativos, motocicleta, as pessoas que, indo para o trabalho, são acidentadas porque são atropeladas, e todos nós que vivemos numa cidade que é pouco saudável e porque tem poluição do ar, porque tem uma série de elementos fundamentais para a vida, que é o alimento, que é a água, que é o ar, que estão contaminados pela maneira como a cidade e o ambiente hoje estão contaminados. Portanto, nós temos aqueles que morrem no ambiente de trabalho, que obviamente precisam ser, né, evitados e diminuídos, mas nós temos que também ter políticas urbanas que garantam que as pessoas possam sobreviver no dia a dia, antes do trabalho, depois do trabalho e durante o próprio trabalho. É isso, obrigado. Meu compromisso é batalhar exatamente para que a gente possa não só melhorar a legislação, melhorar a fiscalização do locais de trabalho, mas fiscalizar também a vida na cidade, para que a gente possa diminuir as mortes e os invalidados. Quero também falar uma coisa que a gente falou aqui, que é a doença mental. Nós temos aumentado enormemente o número de pessoas com doença mental relativa à maneira como o trabalho acontece. Né? E como é que então a questão da doença mental está crescendo no país e nós precisamos também se preocupar com ela, e ela muitas vezes é consequência da maneira como o trabalho acontece, com a pressão dos patrões, com a terceirização, com o enorme aumento do horário de trabalho que acontece hoje no nosso país. Então é isso, né? Obrigado e vamos junto com esse compromisso na nossa luta. Eu quero, na verdade, reafirmar um compromisso de vida que eu tenho, que é o de dedicar toda a minha atividade profissional e a minha vida em defesa da saúde, da segurança dos trabalhadores e em defesa de toda essa parcela da nossa população que é mais vulnerável, mais fragilizada. A luta continua, a vitória é certa. Sebastião, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo. Uma categoria que está entre a cruz e a espada. Porque de cima ele tem o que presta conta ao patrão, de baixo ele tem o empregado que cobra dele, que diz é pelego e não faz o que deveria fazer. Como tem um amigo que é um grande crítico. E eu penso o seguinte, nós estamos vivendo um momento de unificação, de parceria, de entendimento, de convencimento. Trabalhador, empregado, mas principalmente o empresário, ele precisa entender que prevenção de acidente é um bem comum para todo mundo. Como foi falado de números aqui, o Ministério do Trabalho sabe muito bem, 70 bilhões gastos para atender sequelados que deixaram de produzir e ficaram com um problema mais dentro da sua residência, com toda a dificuldade que vem hoje, é um problema de deixar qualquer um desesperado. E nós temos condições de fazer isso. Aqui não tem bairrismo, aqui não tem uma central, aqui tem todas as centrais, não tem um sindicato, estão todos os sindicatos. Aqui não tem uma entidade, vamos dizer, que representa o governo, estão todos juntos com um propósito único, trazer o bem-estar e melhor qualidade de vida para os nossos trabalhadores e para os nossos brasileiros como todo. Então, é a unificação, é a diferença que faz esse papel que a gente consiga ter o resultado que precisa. E eu espero que todos juntos entendam que não é nesse ato que começa a coisa, ela está tendo o primeiro passo, porque a continuidade é o que vem pela frente. E cada um fazendo a parte que cabe, não vai faltar para ninguém uma condição de vida melhor, saneada e dando condições de nossa futura geração aprender essas lições que alguns aprenderam como eu, faltando a ponta de um dedo na porta de um trem da CPTM. Mas isso aqui faz um trabalho tremendo, que até para limpar o nariz não dá muito medo da culpa. É complicado isso. Então a gente precisa entender que a realidade está na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado e vamos em frente. A luta continua. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Martín Nieves, soy el director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, cuya intendenta en licencia es la ingeniera Carolina Cose. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos de celebrar y de conmemorar 300 años de Montevideo. 300 años de Montevideo que trata de reparar y de reconocer de que fuimos el puerto esclavista de la corona española y por lo tanto asesinamos y desaparecimos a muchos y muchas compañeras solamente por su color de piel.
¿Hacia dónde vamos? Nosotros como Intendencia de Montevideo fuimos invitados por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasilia y entendemos que todos los trabajadores con deficiencia, todos los trabajadores que vayan a tener deficiencia o todos los trabajadores que piensen en las personas con deficiencia también tienen que pensar en modificar los puestos de empleo para que todos los trabajadores puedan estar. Y por lo tanto, el derecho a ser un trabajador, el derecho a vivir de un salario y ser clase obrera, va a depender de todos y todas. Así que muchas gracias por este momento. Pensé que viajar 46 horas en ómnibus no iba a valer la pena, pero sí lo vale, así que gracias por invitarme. Obrigado, Martim. Vou passar a palavra também aqui para o Cody, companheiro que é da Universidade de Nova York, correto? Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui para falar da importância da história, da luta da saúde do trabalhador, da luta contra acidentes e da importância de entender também por que precisamos estudar essa história. Não sei se muitos aqui sabem, mas entre 76 e 79, o Brasil virou campeão mundial de acidente de trabalho. Depois de tantas mortes, mutilações e acidentes que causaram sequela que levou à deficiência, muitos trabalhadores decidiram lutar para a vida, para a união, para a saúde do trabalhador. E esse movimento mudou o Brasil através de vários sindicatos, através de várias organizações. Mas se a gente não entende a história, a gente não entende também como que esse grande movimento mudou o Brasil para o melhor. Mudou o Brasil em prol da democracia. Mudou o Brasil em prol da participação individual e comunitária do trabalhador na sua vida e comunidade. Então, eu venho aqui a colocar em discussão essa questão da memória, porque enquanto lutamos no presente para a vida do trabalhador, para a sua saúde, temos que lutar também para preservar a memória histórica do movimento sindical, para a memória histórica de todo lutador de classe que lutou em prol dos seus companheiros. Para entender também por que essa luta tem que continuar, a gente tem que entender o passado desse movimento. E aí, vamos entender muito mais do que o movimento sindical. Vamos entender questões de saúde, questões de deficiência, questões de cidadania e questões de construir uma economia mais solidária, uma economia que conte com todos e que conte com a vida e a saúde de todo mundo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela luta sindical. Que continue, que se fortaleça e que a gente continue tendo essa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Cody. Pedir aqui para o Adir, que vem da Fundacentro, do Estado do Paraná, também fazer uso da palavra. Olá a todos. Eu confesso que eu estou emocionado porque eu tenho consciência da importância que tem esse momento aqui. Da união das centrais, do Ministério do Trabalho, eu como servidor da Fundacentro há 40 anos e também presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, participei do nascimento das centrais sindicais, da redemocratização do nosso país, da Força Sindical e também da UGT, e tenho muito orgulho de pertencer ao movimento sindical e sei da importância que é. Quando a gente falou em movimento Abril Verde, a gente precisou. Mas em 2005 nós fomos o primeiro sindicato a ir para a rua em Curitiba. E todos os anos nós fomos para a rua. E nesse ano de 2005, eu escrevi um artigo falando sobre, fazendo uma analogia da dengue. Esse ano a dengue matou 45 pessoas. E o governo investiu 1 bilhão e 800 milhões de reais na prevenção e controle da dengue. Não estou questionando o valor, não questionei o valor, porque podia investir 3 bilhões e não morrer nenhum brasileiro, nenhuma brasileira de dengue. Mas o acidente do trabalho, nesse mesmo ano de 2005, matou 2.803 pessoas. Então, por isso, esse trabalho do movimento Abril Verde, essa construção coletiva, não é de pessoas, é para que a gente acorde, o movimento sindical acorde, para a gente fazer segurança e saúde, também política pública,
dentro do Ministério do Trabalho, dentro da Previdência, dentro do Ministério da Saúde, para que o ano que vem, na 5ª Conferência Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, segurança e saúde seja a pauta principal dessa 5ª conferência. Eu conto com companheiros aqui, Luizinho, Capoli, Gilberto, mais conhecido como Ratinho, né? E esse momento aqui foi muito importante, né? Rever vários amigos conhecidos foi muito emocionante, né? Rever o Sérgio foi uma emoção realmente, muita gente antiga que eu conheço com muito carinho. Um grande abraço a todos e parabéns a todos nós. Obrigado, Adir. Passar a palavra ao companheiro Eunice, Sindicato Comerciário de São Paulo. Aqui representando a FEComerciários, todos os trabalhadores do comércio do Estado de São Paulo. Lembrando sempre que saúde é um direito de todos, que segurança é o dever de todos os empresários, de todos os trabalhadores. Então, a gente quer formalizar aqui uma solicitação de nos engajarmos mais com a Fundacentro para preparar os nossos trabalhadores muito mais em comissões de CIPA e também em todo tipo de prevenção de acidentes de trabalho. Muito obrigada por nossa participação aqui. Perfeito, muito obrigado. Alguém mais aqui quer fazer uso da palavra? Obrigada, companheiro. Boa tarde, companheiras, companheiros. Eu sou Leninha, metalúrgica de São Paulo, filiada à Força Sindical, e quero aqui deixar uma saudação e um abraço bem forte a todos nós que fazemos esse trabalho. E uma palavra de conforto, dizendo o seguinte, muitas vezes, e acontece todos os dias acidente, a gente se sente diminuído, a gente se sente como se a gente não estivesse fazendo o nosso trabalho direito. Porque o trabalho de prevenção, aquilo que a gente ganha, a gente muitas vezes não consegue ver. Mas eu quero dizer a todos vocês e a todas vocês que aprendi muito, e aqui eu digo para o meu companheiro de sindicato, companheiro Luizinho, para a minha companheira Mônica, Clemente e Ratinho, que são os meus tutores nesse trabalho de saúde do trabalho, que vocês e que nós somos vencedores, porque com certeza evitamos muitos acidentes nesse país e vamos continuar evitando que os nossos antepassados que se foram, que estão aqui presentes conosco na nossa luta, sejam agraciados por nós, hoje e sempre. Um abraço. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, algumas referências. Dou um grande abraço, parabenizando a todos, né, por mais uma iniciativa. Sérgio Luiz Leite, da Federação dos Químicos e Farmacêuticos do Estado de São Paulo, o Danilo Pereira da Silva, que é o presidente da Força Estadual, o nosso presidente do DESAT, o Edson Flores, e também o nosso presidente da Força, Miguel Torres. Momento histórico de muita reflexão. Por que reflexão? Eu não estou comemorando o dia de hoje, eu estou manifestando mais uma vez. Até porque os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras estão adoecendo nos ambientes de trabalho. Adoece por quê? Por falta de planejamento, por falta de organização local de trabalho, por falta de treinamento que foi falado aqui, por falta de gestão dos ambientes de trabalho. Será que investir na segurança, das políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora tem custo? Tem custo, sim, mas tem custo-benefício. O custo-benefício do trabalhador não adoecer nos ambientes de trabalho, de uma família não perder um ente querido, do empregador não responder na responsabilidade civil e criminal nos ambientes de trabalho, de receber uma certificação de ISO e de responsabilidade social, por investir nas políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. E está na hora das esferas do governo, do Ministério da Saúde, começar a cobrar o ressarcimento dos empregadores, daqueles que não investem na segurança. Até quando o SUS vai ter que ficar pagando por isso? Está na hora da Previdência e tracassações regressivas nos ambientes de trabalho. Até quando a Previdência irá pagar por isso? E nós sabemos. O Ministério do Trabalho já não tem pernas para tantas fiscalizações. Até porque não existe segurança. Não existe política de segurança nos ambientes de trabalho.
Saiu o resultado, é só pegar dados. Nossos trabalhadores adoecendo e morrendo nos ambientes de trabalho. Então, ações conjuntas entre os ministérios, ações conjuntas entre as centrais, com a participação do DIESE e do DIESAT, e da sociedade como um todo. Obrigado, pessoal. Acabou de passar para o Gilberto. Prazer em revê-lo, Nilton. Gilberto não sabe quem é, né? Um ratinho aqui dos metalúrgicos de Osasco e região. Acho que esse momento é o momento de a gente reafirmar compromissos. Então, já durante muitos anos, o Nilton, acho que a primeira vez que a gente acendeu as velas foi lá em Osasco, e a gente vai reafirmando. É importante para que a gente não esqueça dos nossos compromissos. E reafirmar, então, o compromisso, não só meu, mas também do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, é de que a gente vai continuar com mais intensidade ainda, mobilizando os trabalhadores dentro do local de fábrica, dentro do sindicato, a gente mobilizando e formando trabalhadores para que esses trabalhadores possam lutar pela saúde deles junto com o sindicato. Um outro compromisso importante, e aí o Melo sabe quanto que a gente faz isso, mas vamos continuar cobrando o Estado, os órgãos públicos, para que cumpram o dever de proteger os trabalhadores do país. E uma outra questão que eu ia falar, eu acabei esquecendo, né? Mas esses dois compromissos, a gente vai continuar fazendo de forma muito intensiva, tá bom? Esse é o nosso compromisso. Obrigado. Boa tarde a todos, companheiros, companheiras. Sou Luiz Gonçalves, sou presidente estadual da Nova Central Sindical e sou motorista de ônibus de São Paulo. Feliz de estar participando aqui deste evento, que foi maravilhoso, uma excelente iniciativa. Aliás, já é o segundo ou terceiro ano que nós estamos participando. E quero lembrar que a minha categoria de motorista de ônibus, até o ano de 88, 89, nós tínhamos acidentes demais. Era um período que os ônibus andavam de porta aberta, pessoal pendurado, e havia muitos passageiros que caíam do veículo. Um movimento muito forte do sindicato, conseguimos reverter essa situação, principalmente no período do governo democrático popular em São Paulo, com Luiz Erundina, depois com Mata, com Haddad, melhorou muito essa situação do transporte em São Paulo. Mas ainda temos muitos acidentes. E daí, esses dias, essa semana que passou, teve um companheiro que passou mal no volante do carro e subiu na calçada, entrou dentro de casa, feriu muita gente, e todos os dias nós assistimos uma infinidade de acidentes envolvendo o pessoal do transporte. É por ônibus, é por caminhão, é por aplicativo, é por moto, enfim, é uma situação cruel e medonha. Inclusive, quero aproveitar o Remígio, que eu não sabia que ele estava na Fundacentro, nós precisamos conversar um pouco, que a Fundacentro, recentemente, eu digo uns 5 anos, acabou alterando o índice de vibração de corpo inteiro. A gente tinha levantado essa questão, aberto uma série de processos contra as empresas e vindo ganhando processo para eliminar ou remunerar a questão da vibração de corpo inteiro, e houve uma alteração lá para maior do índice de vibração de corpo inteiro. E me parece, não sei se tem essa possibilidade dos empresários influir lá nessa questão, mas nós precisamos rever essa questão da vibração do corpo inteiro, que é um dos motivos que causa muito problema de saúde para a categoria. Mas eu quero dizer que estaremos aqui para todos os demais eventos que vão construir juntos.
É com satisfação que eu também falo aqui. Quero falar aqui em nome da Força Sindical, em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, meus companheiros, a minha diretoria, dizer que o nosso compromisso ele se resume nessa parceria. Quer dizer, nós estamos a todo momento sendo parceiros e procurando parceiros para que a gente possa, né, encaminhar essa luta e tentar conseguir resultados. Nós sabemos claramente aqui, os números não mentem, que nós toleramos todos os meses, todos os anos, o mesmo número de acidentes. A sociedade aceita sem nenhum remorso em ver que trabalhadores morrem, se acidentam ou se mutilam no local de trabalho. Então, o nosso compromisso continuará sendo aquele que quando nós entramos no primeiro dia lá no local de trabalho, nós fomos trabalhar e que dali em diante nós viramos cipeiro, depois viramos dirigente sindical e entramos na luta em defesa da vida e da saúde dos trabalhadores. Todos juntos. Viva os trabalhadores! Viva! Companheiro Eliezer, da Breia. Boa tarde para todos nós, companheiros e companheiras. Meu nome é Eliezer, sou presidente da Associação Brasileira de Esporte Dominados de Osasco, São Paulo. Essa entidade hoje representa também praticamente as entidades do Brasil, né? Várias que nós temos, vários estados. E a gente fica participando, e eu fico aqui, a gente fica analisando que está tão carente, nós estamos tão carentes de situações, de trabalho, não trabalho, a gente trabalha até demais, mas de realizações, né? Os irmãos que aconteceu nas nossas conquistas dos últimos anos é muito duro para a gente. E eu sou um ex-trabalhador da empresa que usou produto cancerígeno, que é amianto, né? Que muita gente conhece esse produto, infelizmente, que mata a média de 100 mil trabalhadores no mundo, ex-trabalhador, e não ex-trabalhador também, a familiar também morre muito, né? E aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente, a maior fábrica que teve aqui, como a Etanite e a Brasilite, aqui não sei nem quantos, centenas, né? De um grupo que nós tínhamos de 8 mil e pouco, hoje nós estamos com uns 200 mais ou menos, né? Então isso é muito duro. Eu também queria aproveitar como informe, fizemos nosso evento, nós fazemos todo ano a Semana contra o Amianto de Osasco, que é uma lei municipal, e a gente faz um ato ecumênico, os companheiros metalúrgicos aqui, alguns dos comerciários que estiveram presentes ontem, foi muito bom, justamente fazendo essa reflexão, pedindo a Deus força e coragem e agradecendo o que Jesus nos fez, né? Não tem dúvida que essa vela acesa, eu acredito muito nessa luz, e ela vai nos ajudar. E eu queria aproveitar também para fazer uma proposta. Eu acredito, Clemente, você, o Sérgio, todos que estão na organização, participei de várias reuniões também, nós estamos com dados, eu também participei, estamos com vários dados todo mundo participou. Quer dizer, essa união hoje, ela é uma união que já está permanente, porque nós temos dados todo mundo, né? Eu acredito que a gente precisa agora trabalhar, viu, Sérgio? Começar a trabalhar isso, fazer uma avaliação que vamos fazer, né? Está mostrando a mão lá. Então é isso. Vamos fazer isso e a gente tem de estar muito parado. O Sérgio falou isso várias vezes e é verdade, né? Vamos tentar resgatar isso, tocar, porque é o seguinte, eu fico pensando, eu como sou contaminado por amianto, vocês têm uma ideia, isso é tão grave que eu não tenho, o doutor Briatã para estar aqui, mas não chegou. Eu e meus companheiros contaminados não temos alta. A alta nossa é de que morre, porque a gente está no grupo de risco eternamente. Então, isso é um trabalho que as empresas fizeram para produzir esses produtos cancerígenos, veneno, né? E a gente sofre muito com isso, os companheiros também. Então, é isso. Não vou... A gente está muito feliz de estar aqui, porque, puxa vida, só estar com vocês já é bom, né? Agora, falando é melhor ainda, e se a gente tocar o barco, fica muito mais melhor ainda, tá bom? Obrigado a vocês. Companheiro, alguém mais que quer fazer uso da palavra? Sim, primeiro. Boa tarde.
Meu nome é Charles Gentil, eu sou presidente do Diretório Zonal PT do Centro e coordenador da campanha do Boulos e da Marta aqui na região central. Estou representando hoje toda a coordenação da campanha do Boulos e da Marta aqui no centro. Antes de mais nada, eu quero parabenizar por trazer esse tema à baila, né? Para a gente poder discutir essa questão do acidente de trabalho. É muito importante porque essa questão do acidente de trabalho, ela mostra um descaso do patrão em relação ao trabalhador. E a gente viu aqui no samba como que os trabalhadores eles são realmente maltratados, né? Como que o trabalhador ele é humilhado, como que o trabalhador ele é desprezado. E isso é muito estranho porque, gente, nós estamos em pleno século XXI, não é pouca coisa. Eu estou falando de que nós estamos num mundo globalizado, de acidente de trabalho num mundo em que o mundo já é globalizado, em que as informações, elas não chegam como carta, como era no final da Idade Média, para o começo da modernidade. A informação, ela chega de forma instantânea e mais, chega no seu celular, chega no celular das pessoas. Eu estou falando da questão do acidente de trabalho no mundo em que existe a questão da inteligência artificial. Não é pouca coisa existir acidente de trabalho no mundo que tem esse contorno, esse avanço tecnológico. Eu estou falando da questão do acidente de trabalho em um mundo onde a gente já está discutindo a questão do pós-humano, a questão que a gente chama de transhumanismo, que é a questão que o ser humano ele está dando um novo passo. Quando ele tem uma amputação, quando ele perde um membro, ele usa uma prótese. E aí já se começa a dizer, a gente pode dizer que é um ser humano ou é um pós-humano, porque já está utilizando componentes ligados à tecnologia. Então, só para ir finalizando essa questão, eu estou falando ainda da questão do acidente de trabalho num mundo em que a informação ela chega realmente de forma muito rápida, que tem esse avanço tecnológico, mas o desprezo, o maltrato, a negligência com o trabalhador é a mesma como foi no comecinho da era industrial. Então, eu acho que quando surge uma situação como esta, para finalizar, só tem uma perspectiva. O trabalhador tem que se defender e todos aqueles que se propõem a defender o trabalhador têm que estar unidos para a gente poder dar uma perspectiva de esperança para o trabalhador. A gente também tem que discutir a revogação da questão das leis trabalhistas, da forma como está colocada, porque passa o tempo e a habilidade do trabalhador também diminui, e isso vai impactar lá na fábrica, ou quando ele estiver fazendo a operação ligada ao seu trabalho. É muita injustiça, está tudo muito errado no mundo que é globalizado, que tem a possibilidade de colocar fim nisso. Então, eu parabenizo aqui hoje, trazer esse tema, porque essa contradição que eu mostrei aqui para vocês é a contradição mais perversa do capitalismo. De um lado tem desenvolvimento social, tem avanço tecnológico, tem progresso material, e do outro lado o trabalhador está abandonado, esculhambado, humilhado, rejeitado, submetido a essas questões do acidente de trabalho que impacta a sua vida e a vida da sua família. Essa é a contradição do capitalismo hoje, e a gente tem que avançar e tem aqui a possibilidade de fazer na cidade de São Paulo diferente. Vamos para cima, vamos para frente, viva a classe trabalhadora! Obrigado, companheiro. Eu vou passar para o Serjão, para a gente, então, para finalizar esse ato. Aqui estão as velas, que é o luto pela morte, o luto pelas vítimas. E aqui está a luta pela vida. A luta pela vida é um compromisso. Todos agora, ali para trás, para colocar o seu compromisso para sempre na árvore da vida, que está sendo coordenada pela Laura Andreato, filha do Elifas Andreato. Parabéns a todos, foi magnífico. Obrigado, Sérgio.
Vamos lá, gente. Fazer a nossa marca. Bom, a nossa luta está fechada, assinada, carimbada, registrada, e não podemos dar um passo atrás e nem deixar ninguém para trás. É todo mundo juntos e juntas. Centrais sindicais, fóruns. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijo sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo no desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sento pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu em solução como se fosse náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher Como se fosse a única. E cada filho seu Como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embutados de cimento e tráfego. Sento pra descansar como